Olá, meu povo, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos estar falando a respeito do pronome it. Você já ficou confuso a respeito desse pronome? Você tem muita dificuldade de entender esse pronome it? Por que ele é usado? Por que é tão necessário? Vem comigo que hoje eu vou falar para você o porquê que esse pronome it é tão importante na língua inglesa. Só bora! Nós brasileiros temos muita dificuldade às vezes ao aprendermos uma nova língua. Por quê? Porque nós sempre queremos encontrar associação da língua que estamos aprendendo com a nossa língua materna. E isso nem sempre acontece quando estamos aprendendo a língua inglesa. Por quê? Porque língua inglesa é uma e a nossa língua materna é outra. E isso acontece com o pronome it. No português, a gente não tem um pronome para se tratar de coisas neutras, para se tratar de coisas de qualquer coisa que não seja pessoa e para se tratar de animais também. Quais são os pronomes que a gente tem na língua portuguesa? Eu, você, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E na língua inglesa? I, you, he, she, it, they, we. Esses são os pronomes que a gente tem na língua inglesa. E o it não se encaixa em nenhum dos pronomes que a gente tem na língua portuguesa. É por isso que muitas das vezes a gente causa tanta confusão e é tão difícil a gente aprender esse pronome it. Mas hoje eu vou explicar esse pronome para vocês e vocês vão entender. Só vem, bora lá. No português, para a gente se referir às coisas e animais, a gente utiliza somente o O e o A para se referir a coisas femininas e masculinas. Exemplo, o violão, o capacete, a janela, a parede, a Bíblia, o livro, o teto, qualquer coisa que não seja pessoas, você vai utilizar o it. A gente nunca pode falar a respeito de coisas sem utilizar o pronome it, a não ser que você fale o nome daquela coisa. Por exemplo, a cadeira é branca. The chair is white. A cadeira é branca. Eu literalmente já estou falando o que é. O violão tem cordas. Vocês entenderam? Então eu já estou falando o nome daquela coisa, não necessariamente eu vou precisar utilizar o pronome it. Agora, se eu não falo o nome daquela coisa, eu tenho que apontar para aquela coisa e dizer o que eu quero dizer. Por quê? Porque se eu falar assim, is white, tá errado. Se eu falar é branco, o que é branco? Alguma coisa é branco. Então eu digo, it's white. The wall is white. It's white. Porque eu estou apontando para aquela coisa e estou dizendo o que é branco. Então, a pessoa com quem eu estou conversando, a pessoa com quem eu estou mantendo um diálogo, vai saber o que é branco, mesmo que eu não diga literalmente o que é. Porque a gente vai estar numa conversa, a conversa vai estar sendo desenvolvida e eu vou lá e falo assim, it's white, é branco. Vou dar um exemplo aqui, gente. Por exemplo, se eu te pergunto, do you like carrots? E você quer dizer que gosta, você não pode dizer I like. Não, porque a frase fica incompleta. Você tem que dizer I like it, I like it. Por que desse it? Porque eu te fiz uma pergunta, perguntei se você gosta de cenoura. E se você disser que gosta, você tem que colocar o it, porque o it é referente à cenoura. Em qualquer conversa, em qualquer diálogo que você vê o it lá, ele está sendo referente a alguma coisa. Pode voltar lá à conversa que você vai entender o porquê que o it vai estar ali presente. É porque o it sempre se refere a coisas, a animais, a coisas neutras, a coisas que você não sabe literalmente. O sexo é neutro, você vai utilizar o pronome it, beleza? No português, gente, a gente utiliza o verbo sem pronome. Por exemplo, se eu quero falar assim, demorou muito tempo para ficar pronto. O demorou é o verbo que tem nessa frase. Então ficou, demorou muito para ficar pronto. Mas no inglês, posso dizer assim, sem um pronome? Não, não posso. E qual é o pronome que eu uso? O it. Então ficaria
It took a long time to get ready. It took a long time to get ready. Demorou muito para ficar pronto. Outra coisa, eu poderia dizer rained a lot last night. Tá certo essa frase? Não está certo. Por que não está certo? Porque não tem um pronome para essa frase. E qual que seria o pronome para essa frase? It rained a lot last night. Choveu muito na última noite. Por que, gente? O it está sendo referente a quê aqui? A chuva da última noite. Eu não posso jamais colocar um verbo sem um pronome. No inglês tem todos os pronomes. Eu, você, ele, ela, it, que é ele e ela para coisas neutras, o eles e o nós. Para todos os verbos a gente precisa colocar um pronome. Não é como no português que a gente pode falar a respeito de alguma coisa sem colocar o pronome. Vocês entenderam? Vou dar alguns exemplos, gente, para que vocês possam entender melhor a respeito desse pronome it. O primeiro exemplo é I have to take my Bible back to the bookstore because it isn't new. O que eu quis dizer com isso? Eu tenho que devolver a minha Bíblia para a livraria porque ela não está nova. Porque ela não está nova. O que é o ela? É o it. O it que é um pronome neutro. A Bíblia é um pronome neutro. Então, por causa disso, eu estava falando que eu tenho que devolver a minha Bíblia para a livraria porque a minha Bíblia não está nova. Mas eu não coloquei because my Bible isn't new. Não, eu não citei a minha Bíblia no isn't new. Eu coloquei o it isn't new. Mas por que eu sei que o it é Bíblia nesse contexto? Porque lá no início da frase fala I have to take my Bible back to the bookstore because it isn't new. Entenderam? Lá no início da frase fala que eu tenho que devolver a minha Bíblia, porque ela não está nova. Eu não citei novamente a Bíblia, eu só coloquei o pronome it para ficar claro de que o it é referente à Bíblia. Outro exemplo. They don't want to watch the movie because it hasn't a good rate. A tradução desse texto é: eles não querem assistir ao filme porque o filme não tem uma boa avaliação. O it aqui é relacionado ao filme que não tem uma boa avaliação. No início da frase a gente fala: eles não querem assistir o filme. O filme caracteriza algo neutro. Então, por essa razão, mais à frente eles colocam it hasn't a good rate. Ele não tem uma boa avaliação. Por isso você tem que utilizar o pronome it. Outra coisa, gente, eu falei no começo desse vídeo que o pronome it é para qualquer coisa que não seja gente. É para coisas neutras e animais. Não foi isso que eu falei? O neutro, ele é caracterizado para coisas que a gente não sabe o sexo. Por exemplo, se alguém bate na sua porta e você não sabe quem é, se é homem ou se é mulher que está batendo na porta, para você responder quem é, você vai utilizar who is it? Who is it? Ah, mas você falou que não é para pessoas e normalmente quem bate na porta da gente é pessoa. Sim, gente, mas é neutro. Se eu não sei se é homem ou se é mulher, é algo neutro. Você diz who is it? Who is it? Para saber se é um homem ou se é uma mulher. Depois que a pessoa falou assim, it's me, aí você vai reconhecer a voz da pessoa, saber se é um homem ou se é uma mulher pela voz. Aí sim você começa a tratar como ele ou ela. Vocês entenderam? E a mesma coisa para animal de estimação. Vocês têm um animal de estimação em casa e esse animal já é parte da sua família. Você não vai se referir a ele como it. Você pode dizer ele se for masculino e ela se for feminino. Vocês entenderam? Porque é um animalzinho que já faz parte da família de vocês. Então, nesse caso, você pode utilizar o pronome ele e ela. Agora, se for um animalzinho
que é de rua, aí você se refere a ele como it. O vídeo de hoje é a respeito do pronome it, é esse. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou desse vídeo, que bom, eu fico muito feliz, eu espero que tenha te ajudado na sua evolução do aprendizado de inglês. Continue, não desista, persista, porque o mundo é daqueles que, segue. Eu espero te ver no meu próximo vídeo. Até lá, tchau!